eu sou a Mai, bem-vindos ao meu canal Contra Animes. E nesse vídeo nós falaremos do universo Negatale, que é um universo alternativo de Undertale, que é um universo simplesmente lindo, tem uma estética maravilhosa, dá pra super fazer cosplay das roupas ali, mas é um universo cheio de problemática, que inclusive é muito odiado por uma grande parte da fandom de Undertale. E as polêmicas são tão grandes, mas tão grandes, que a criadora simplesmente abandonou esse universo. Ela começou uma comic que fez a rota pacifista, mas a genocida ela simplesmente nunca fez, fazendo com que esse universo seja diferenciado dos universos que eu conto aqui, porque eu vou contar apenas a rota pacifista dele. Agora vamos falar de Negatale e de toda a problemática que tem esse universo, começando contando toda a história dele e depois explicando por que ele tem tantas polêmicas. E até mesmo acabando com uns dos grandes mitos que dizem que a criadora realmente começou a odiar a fandom de Undertale porque as pessoas criticavam os chips dela e os chips que ela colocava no universo dela, sendo que na verdade não é bem assim. A problemática é muito maior e muito mais profunda. E que talvez se ela tivesse ouvido uma ou duas críticas e tentado construir alguma coisa em cima dessas críticas, talvez o universo dela fosse muito mais popular do que ele já foi, porque a arte dele é muito linda, o design dos personagens é lindo. De todos os universos de Undertale, eu definitivamente adoraria fazer cosplay de Negatale. E apesar do meu chip não ser canon, não receber nenhuma construção nesse universo, eu consigo apreciar boas histórias e bons chips no geral. Então agora eu vou contar toda a história de Negatale pra vocês e deixar que vocês decidam se vale ou não a pena seguir essa história e se foi ou não a pena nessa altura simplesmente abandoná-la, simplesmente desistir dela. Vamos lá, esse universo meio que é construído com um dos relatórios de Gesser, quando ele diz que as leituras de fótons de luz estão negativas e que aquele lugar é muito escuro. Então basicamente o Negatale seria esse novo universo, esse lugar para onde o Gesser foi. E lá tudo funciona basicamente no negativo, no lado obscuro da luz. E de cara, a grande mudança nesse universo é toda a paleta de cor dos personagens. Está tudo em paletas escuras, tudo meio azulado, tudo como se fosse uma inversão de cores ali. E ao contrário do universo tradicional de Undertale, onde todos sobrevivem graças à determinação, que é a vontade de viver, em Negatale a única forma de você sobreviver é você conseguir controlar os seus sentimentos negativos. O que faz com que todos os personagens no geral estejam numa luta constante para controlar os sentimentos ruins, as coisas ruins que tem dentro delas. E como tudo começa com Gesser chegando nesse mundo, ele começa a perceber as peculiaridades desse mundo e como tudo funciona diferente ali, sendo principalmente o ponto de que aquele mundo meio que funciona como um purgatório para os humanos. Todos os humanos, quando estão muito infelizes na superfície, vão para aquele lugar através do suicídio, se matam para chegar ali, são tomados por sentimentos negativos. E a falta de controle de sentimentos negativos sempre leva todo mundo à morte, não só os humanos como os monstros também. E o Gesser, meio querendo ajudar aquele mundo, começa a conversar com Asgore e tentar descobrir qual é a essência dos sentimentos positivos, como eles podem cultivar sentimentos positivos tanto nos humanos quanto nos monstros. E para conseguir isso, Gesser começa a trabalhar com os corpos dos humanos e tentar extrair os sentimentos bons neles, tentar conseguir descobrir qual é a essência da bondade humana. E apesar de ele não conseguir replicar esse sentimento, ele consegue acumular todo esse sentimento em uma cápsula e entrega ao Asgore para o Asgore cuidar dela. E ele começa a focar as pesquisas nos próprios corpos, tentando trazer algum benefício para o subsolo através daqueles corpos, criando vários e vários soldados humanos. E esses soldados humanos não possuem sentimentos, personalidades, nada. Eles apenas fazem o que o Asgore manda fazer, sendo como se fossem verdadeiros bonecos de carne que estão ali para seguir ordens. E um dos humanos que tentou tirar a vida nesse mundo foi o Kara, que também pulou num poço tentando se matar e acabou chegando no subsolo. Só que lá quando ele chegou, ele ainda chegou um pouco vivo. E o Gesser, na hora de pegar o Kara, como ele estava focado em outras pesquisas, deu para o filho dele, Sans, cuidar, para ele resolver o que faria com o Kara. E o Sans, sem saber exatamente o que fazer, começa a cuidar do Kara, tentar mantê-lo vivo. E por todo esse cuidado e carinho que o Sans teve com o Kara nesse período, o Kara começa a nutrir sentimentos pelo Sans. E esses sentimentos acabam gerando uma coisa boa no Kara, porque
faz com que ele não consiga morrer, com que ele se mantenha vivo mesmo tendo muitos sentimentos negativos ali. Só que em determinado momento o Gus decide extrair os sentimentos bons do Kara. E ao contrário do Kara virar um boneco como os outros, o Kara acaba se tornando um demônio, uma criatura diferente, feita apenas de sentimentos negativos, mas que de alguma forma dentro da alma dele, da essência dele, ele ainda acredita amar o Sans. Ele acredita sentir alguma coisa pelo Sans. E esse demônio, que é essa nova forma que o Kara assume, acaba sendo encantador para todos do subsolo, que acabam fazendo as pessoas amarem mais o Kara e acreditarem que vale a pena viver porque existem criaturas como o Kara. Principalmente a Toriel e o Asbury, que já tinham um filho chamado Ezreal, mas decidem adotar o Kara e começar a criá-lo como filho, fazendo-o se tornar parte da família. Depois, por razões inexplicadas, o Gesser simplesmente desaparece daquele mundo. Dizem que ele pulou no núcleo, mas não se tem certeza. Alguns até acreditam que ele conseguiu sair daquela realidade. E o Sans e o Papyrus, como são filhos dele, começam a procurar, querer saber mais dele. E o Ezreal, não querendo perder o seu cientista e a sua fábrica de soldados de bonecos humanos, decide contratar a Alphys para assumir as pesquisas do Gesser, basicamente fazendo com que ela continue fabricando aqueles soldados feitos de seres humanos. E enquanto tudo isso está acontecendo, Frisk está andando pela superfície, sendo um humano completamente normal e possuidor de sentimentos positivos. Até que ele começa a ouvir sons e começa a acreditar que debaixo daquele poço existe alguma pessoa presa, alguma coisa ali. E o Kara, notando que tem um humano na superfície, ali próximo da entrada do subsolo, começa a fazer vozes, brincadeiras, tentar atrair o Frisk para ali. E o Frisk, sem pensar duas vezes, entra lá dentro e tenta resgatar essa pessoa, caindo dentro do subsolo, mas como ele possui muitos sentimentos positivos, ele não morre na queda e continua vivo. E acaba não só dando de cara com o Kara ali, mas também com toda a família real, com Asbury, Toriel, Ezreal, todo mundo tomando chá e interagindo ali, já que aquele lugar é meio que o lugar da família real, onde eles simplesmente passam tempo juntos. E o Kara, a primeira coisa que pensa é tentar matar o Frisk, conseguir mais um corpo para ter mais um soldado para o subsolo. Mas a Toriel, não querendo estragar aquele momento de família, decide interceder e convidar o Frisk a tomar chá com eles. Colocam na mesa, dá um pouco de chá, dá um pouco de bolo e pede pro Frisk comer, acompanhá-los ali. E o Frisk, sem ver maldade nenhuma em ninguém ali, aceita, começa a interagir com eles, conversar e aceita comer um pedaço de torta. Só que o que ele não sabia é que esse pedaço de torta estava envenenado. E pouco depois de ele comer, ele começa a passar muito mal. A Toriel, vendo isso como uma forma excelente de se livrar do Frisk, simplesmente manda o Frisk ali passando mal ser aprisionado e mandado para dentro do laboratório, para depois poder se tornar um soldado, um boneco humano. E o Frisk dentro do laboratório passando mal, começa a se contorcer, realmente sentir muita dor, até que o Sans, que estava ali conversando com a Alphys, tentando descobrir um pouco mais sobre o sumiço do pai dele, encontra o Frisk. A Alphys comenta que não pode mexer nele, que ele está ali só para morrer, mas o Sans não fica parado. Ele vai para dentro da cela onde o Frisk está, começa a efetuar os primeiros socorros e, ao saber que ninguém lhe faria nada, ele simplesmente se transporta com o Frisk para casa dele em Nevada e decide ele mesmo cuidar do Frisk. Achando completamente errado os humanos deixarem o Frisk morrer daquele jeito, tentar de alguma forma conseguir salvá-lo. E a Alphys, meio sem saber o que fazer pelo que aconteceu, acaba comunicando a Toriel e o Ezreal sobre o que aconteceu, sobre como o Sans acabou tirando o Frisk dali e dessa forma o Frisk está solta pelo subsolo. E aí, ouvindo a história, o Kara não pensa duas vezes e se oferece a resolver isso. Diz que acabará com a vida do Frisk e vai entregar o corpo para a Alphys. E ele começa todo feliz ir lá procurar o Sans para conseguir resolver isso. Só que uma coisa que o Kara não contava é que o Sans, da mesma forma que ajudou o Kara, estivesse ajudando o Frisk. E quando o Kara percebe isso, percebe que de alguma forma o Sans está se conectando com outra pessoa que não é ele, um sentimento muito negativo começa a tomar o Kara. Ele começa a sentir muitos ciúmes daquela situação. E assim que encontra os dois, o Kara nem tenta conversar, simplesmente vai pra cima do Frisk tentando acabar com a vida dele. E o Frisk e o Sans, que já estavam formando uma amizade ali e até mesmo criando algum sentimento, decidem fugir e evitar o Kara. Só que nesse momento que estão fugindo, tentando sobreviver, acontece uma coisa. O Frisk começa a ouvir duas vozes na cabeça dele, duas vozes debatendo. Uma voz parece ser uma voz extremamente gentil, extremamente paciente, que diz que todo mundo merece uma segunda chance,
que todo mundo merece viver e ser ouvido. Já outra voz extremamente firme diz que quando alguém tem um potencial maligno, tem que ser simplesmente eliminado. Que uma coisa que pode ser ruim, sempre será ruim. E durante esses debates que o Frisk escuta na cabeça dele, ele e o Sam são levados para uma outra realidade, para um outro ambiente. E o Kara, nessa perseguição sem saber o que aconteceu, acaba começando a ouvir essas vozes também. E a voz que exigia que deveria haver uma punição, que o mal não pode vencer, transporta o Kara também para essa nova realidade. E é aí que começa uma grande luta. O Kara, vendo o Sans e o Frisk tão próximos, acaba evoluindo para uma nova forma, sendo ainda tomado mais pela dor e pelos sentimentos negativos, que é a forma do coração partido Kara, que é um demônio extremamente forte. E o Sans, mesmo tentando ajudar, não consegue, e o Frisk acaba sendo morto naquele momento. Só que o Sans, vendo o Frisk morrer, acaba reforçando aquele sentimento de perda. Ele tinha há pouco tempo perdido o pai dele, o Gesser, que simplesmente sumiu, e ele naquele momento acaba perdendo um novo amigo que ele tinha feito, vendo o Frisk morrer. E esse sentimento de perda se torna tão forte nele que ele acaba se tornando um senso negativo, que é um senso meio que da perda. E ele acaba confrontando o Kara e lutando contra o Kara. Posteriormente até ferindo muito e finalmente o derrotando. Só que o que o Sans e o Kara não sabiam é que no momento que o Frisk morreu, ele não de fato morreu. A consciência dele foi para uma outra realidade, onde ele encontra dois tipos de deuses. Um deus que representa pacifista e um deus que representa genocida, que é basicamente um Frisk Deus e um Kara Deus. E os dois estão debatendo sobre o potencial maligno do Frisk, de como o Frisk pode sempre fazer a rota pacifista ou a genocida. E os dois estão debatendo, tentando influenciá-lo, tentando resolver aquilo. E aí o Frisk, conhecendo os dois e conversando com os dois, pode fazer um contrato com algum deles, pode fazer um acordo com algum deles, que vai permitir que ele volte à vida. E cabe ao Frisk decidir se ele será pacifista ou genocida. E é aí que temos um salto de 5 anos na história. O Sans e o Kara conseguiram voltar para a realidade deles, mas o Kara, por ter perdido todo o sentimento positivo dele, todo aquele amor que ele tinha pelo Sans, ele não conseguiu se manter mais vivo. Ou melhor, conseguiu, mas não tão bem assim, e entrou em um grande coma. Esse coma mudou completamente as coisas no subsolo. A Toriel começou a passar todo o tempo do lado do Kara, todo o tempo cuidando dele, preocupada com ele. Já o Ezra decidiu que ele tinha que agilizar o quanto antes como iriam cuidar do subsolo, porque até então todo mundo achava que quem deveria liderar o subsolo era o Kara, porque o Kara era forte, era extrovertido, todo mundo adorava ele. Mas era naquele momento de ser o que tinha que realmente assumir era o filho oficial deles, o Ezreal. E o Ezreal achava importante que o quanto antes o Ezreal começasse a crescer, começasse a entender o que é responsabilidades. E decide que é o momento perfeito para o Ezreal se casar. E encontra um monstro, que é uma monstra ovelhinha, para se casar com ele, se unir a ele, fazendo com que através desse casamento ele cresça mais e possa finalmente assumir o subsolo, controlar tudo ali. Só que esse coma não afetou apenas os pais, e afetou também o Ezreal. O Ezreal, vendo a mãe sempre preocupada com Kara e o pai forçando que ele crescesse, sentiu que já não tinha mais com quem conversar, não tinha mais com quem ele pudesse confiar. E ele começa a ter muitos diálogos e aproximações com a empregada da família, que é a Muffet. E o Ezreal, já se sentindo extremamente sozinho, começa a nutrir sentimentos pela Muffet e acreditar que ela é a única pessoa que vai entendê-lo, ficando extremamente irritado quando o pai sugere que ele case com uma outra pessoa, porque ele tem certeza que a pessoa que realmente vai entendê-lo, vai fazer bem a ele, é a Muffet. Já o Sans, de 5 anos, por ter perdido o Frisk e ter ferido Kara, decidiu se isolar completamente. Ele se trancou no seu quarto em Nevada e já não sai desse quarto há 5 anos. Só que em uma determinada noite, o Sans começa a ouvir uma voz na cabeça dele. E ele percebe que essa voz é do Frisk. E essa voz diz que vai voltar, que vai estar logo ali. E o Sans percebe que em breve, de alguma maneira inexplicável, o Frisk voltará à vida. E no momento que o Frisk consegue voltar à vida e retorna ao subsolo, é o mesmo momento que o Kara sai do coma dele, finalmente acorda ali. E é nesse exato momento que a gente saberia qual Frisk voltou para aquele mundo, se é o pacifista ou o genocida. Como nós não conhecemos a história do genocida, eu vou contar a história apenas do pacifista, do que acontece depois. Kara, ao acordar do coma, começa a ficar um pouco distante. Apesar de todo mundo ficar feliz com o retorno dele, o Kara já não conversa como antes. Ele começa a guardar muitas coisas pra dentro de si.
principalmente a remoer aquele sentimento de ter sido abandonado pelo Sense. Ele começa a conversar apenas com o Monster Kid, que começa a segui-lo e insistir para que ele conte o que aconteceu, para que ele diga o que está o incomodando tanto. Por achar que o Monster Kid é uma pessoa de confiança e vai entendê-lo, o Carol acaba contando exatamente o que aconteceu, e que a pessoa que o atingiu e feriu tanto ao deixá-lo no coma não foi o Frisk, mas foi o Sense, e como isso afetou os sentimentos dele. E o Monster Kid, tendo uma amizade bem próxima com Undyne, acaba relatando tudo a ela, contando como o Sense é um traidor, como ele fez mal ao Kara. E obviamente a Undyne, tendo muito senso de hierarquia, vai imediatamente comunicar ao Wesker o que aconteceu e como o Sense é perigoso. Só que aí surge um outro conflito. A Toriel, já sendo uma pessoa extremamente próxima do Sense, acaba descobrindo o retorno do Frisk e decide que tem que fazer alguma coisa a respeito, que não pode deixar aquele que ela acha que é o assassino do filho dela andando por aí. E com todas as novas informações e coisas acontecendo, a Toriel e o Wesker começam a discutir. A Toriel começa meio que culpar o Wesker por tudo que aconteceu, dizendo que se o Wesker nunca tivesse iniciado esse projeto de criar soldados humanos, o Frisk nunca teria passado por isso, aí nunca teria machucado o Carol e nada disso teria acontecido, e também culpou muito o Ezreal por ele estar tão focado em apenas olhar pro Ezreal e tentar casar o Ezreal, que nem percebeu que o Ezreal amava outra pessoa, que nem viu que o Ezreal estava amando a Muffet. Já o Ezreal começa a culpar a Toriel, dizendo que a Toriel, todo esse tempo por simpatia ao Sense, não puniu ele quando ele voltou com o Kara ferido, que o Sense deveria ter simplesmente sido executado naquele momento, mas por culpa daquela amizade que ela tinha com o Sense, ela deixou isso passar. E por culpa disso, todo esse tempo, realmente a pessoa que feriu o Kara ficou sem punição. E no meio de todas essas discussões, o Ezreal perde completamente o controle e, descobrindo que o filho dele está apaixonado por outra pessoa, ele vai até a Muffet e desconta nela, arrancando todos os braços dela, meio que dizendo que ela não era merecedora do amor do filho dele e meio que querendo realmente extravasar aquilo, toda aquela angústia que ele sentia. Já a Toriel corre pro laboratório e manda liberar todos os soldados humanos, manda todo mundo perseguir o Frisk e o Sense e fazer alguma coisa contra o Frisk. Como essa é a rota pacifista, o Frisk sempre será confrontado por esses humanos e sempre tentará ativar alguma coisa boa neles, permitir que assim todo aquele sentimento negativo que está concentrado naquele corpo desapareça e eles finalmente possam meio que recuperar a identidade deles. E para isso será extremamente importante que o Frisk e o Sense interajam com várias pessoas no subsolo e tentem despertar os sentimentos positivos nelas, tentar fazer elas se tornarem mais fortes para ajudá-los ali. Já o Ezreal, quando descobrir o que aconteceu com a Muffet, vai surtar e vai atrás do pai dele, vai tentar confrontar o pai dele. E o Ezreal, sentindo que vai perder a batalha contra o próprio filho dele, decide usar a sua arma secreta, que são todos aqueles sentimentos encapsulados dos humanos, todos aqueles sentimentos bons, absorvendo eles e ganhando uma nova forma. E é aí que o Frisk vai começar a lutar contra esse Omega Asgore e tentará extrair os sentimentos bons dos humanos para devolver aos humanos que estão ali, que estão lutando como soldados. Depois de toda essa batalha dos humanos recuperando as suas consciências, o Ezreal vai acabar perdendo a forma dele física de monstro e acabar se tornando apenas uma flor, se tornando preso ao corpo do que seria o Flowey. E é aí que de fato surgem os chips dessa história, pois a Muffet vai terminar com o Ezreal mesmo sem braços, o Kara também vai ficar com o Monster Kid, que também não tem braços, e o Frisk vai ficar com o Sense, fazendo com que apenas o Ezreal tenha essa punição e todos os outros terminem felizes. E foi exatamente por esse ponto final, onde todo mundo se tornou um casalzinho feliz, que a autora começou a sentir que as pessoas não estavam gostando da história dela, estavam criticando muito o trabalho dela. Mas, na verdade, sejamos sinceros, os casais só se formam lá no final, e isso acaba nem sendo de fato muito importante. O grande problema na história está na forma que os personagens foram desenvolvidos, como não houve uma preocupação ao tratar problemas psicológicos dos personagens. Por ser um mundo de sentimentos negativos, cada tipo de personagem meio que representa um sentimento negativo diferente. Tipo o Ezreal, ele representa muito o abandono, sabe? Você sentir que seus pais estão te deixando de lado. Já o Kara meio que representava aquele sentimento de você se sentir trocado, de você amar uma pessoa mas não ser correspondida. O Sense, por exemplo, lidava muito com a perda, de como é difícil você superar o luto. E a ideia base disso torna a história genial. O problema é como isso é trabalhado. O Sense supera o problema dele que ele tem pela perda do pai e posteriormente do Frisk,
simplesmente começou a namorar com o Frisk. O que era superar todo aquele sentimento de ter sido abandonado pelo Sans e todo aquele sentimento de inferioridade, simplesmente começou a namorar com o Monster Kid. E o Wesley, superar todos aqueles conflitos familiares que ele tem, simplesmente começando a namorar com a Muffet. Basicamente está dizendo que todos os seus problemas psicológicos curam com um bom namorado. E a gente sabe que na realidade não é nada assim. Muito pelo contrário, as pessoas tentaram dizer para a criadora que começar um relacionamento com uma pessoa que tem problemas psicológicos, que precisa de um certo tratamento ou atenção, acaba atrapalhando muito na vida das duas pessoas. Isso porque quem já está emocionalmente instável não vai conseguir lidar com todos os conflitos que tem em um relacionamento, todos aqueles sentimentos fortes. E a outra pessoa não vai conseguir lidar tanto com os sentimentos dela, quanto ter que cuidar de uma pessoa que está com problemas ali. E muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo disseram para a criadora que chips não deveriam ser a solução final, que não deveriam solucionar todos os problemas, que ela deveria de fato trabalhar mais a personalidade de cada um, o desenvolvimento e dar no fim uma solução que realmente agradasse o público, que passasse a mensagem para as pessoas que estão em momentos difíceis que está tudo bem, que tudo pode melhorar, que é só elas procurarem ajuda que vai resolver. E não que o possível namorado perfeito vai ser a solução mágica para os seus problemas. E a criadora ficou extremamente ofendida com essas críticas, dizendo que ela estava sendo perseguida por criar chips na história dela, que as pessoas que odiavam os chips estavam criticando o que ela criou, e que fazer coisas que não ofendam assim simplesmente não valia a pena, abandonando todo mundo que seguia o trabalho dela e nem dando explicações de como seria a rota genocida nessa história. E seja pela forma como ela solucionou os problemas da história dela, ou como ela agiu com os fãs depois de ter essa repercussão toda, Negatale acabou se tornando um dos universos alternativos mais odiados entre os fãs de Undertale. Eu particularmente acho que Negatale ainda tem um grande potencial caso ele se torne um universo colaborativo, seja vários criadores trabalhando nesse universo. Isso porque eu fico fantasiando que na verdade tudo acontece dentro da consciência do Frisk. Por exemplo, imagine que a gente tem um Frisk na Rota Neutra que absorveu as almas, se tornou um deus, uma entidade, e ele pode escolher entre ser um deus pacifista ou genocida. Se tudo isso acontecesse e esse Negatale fosse só um fragmento dos sentimentos ruins dele, então toda essa polêmica de chips poderia se tornar vínculos, e a mensagem poderia se dizer: quando você cria vínculos, se torna uma pessoa melhor, dizendo que se todo mundo tem sentimentos ruins, negativos, tristezas, mas começa a olhar para as outras pessoas, se importar com elas, criar vínculos, você acaba se tornando melhor. Sentimentos negativos podem acabar se tornando sentimentos positivos, o que faria com que essa história toda não fosse de fato um universo alternativo de Undertale, mas personificações de sentimentos e encontros que o Frisk tem nas duas rotas dele, tanto pacifista quanto genocida. Mas é o que isso é uma ideia muito doida minha, e infelizmente Negatale foi cancelado, e as pessoas que conheceram mais profundamente esse universo decidiram não trabalhar com ele. O que acaba tornando de fato o grande ponto triste dessa história, que é como se o Error tivesse de fato conseguido eliminar o universo, fazendo com que todas essas artes lindas da criadora no final sejam apenas isso, apenas artes muito bonitas. E é isso, esse foi o nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Se você não gostou, deixe seu não gostei. Se inscreva no canal para ver mais vídeos. Até o próximo vídeo. Já, né?